Jesus disse que isso é hipocrisia. Você não pode usar o cristianismo, especialmente a oração, como um meio para promover a si mesmo, para que as pessoas pensem que você é espiritual. Portanto, devemos ser muito cuidadosos ao lidar com essas questões. Qual é a motivação? A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, um momento sagrado de comunhão direta com Deus. Entre todas as orações, a oração do Senhor se destaca como um modelo perfeito, ensinado pelo próprio Jesus. No entanto, mesmo em algo tão vital e poderoso, erros podem ser cometidos, o que pode comprometer a eficácia e a profundidade da nossa comunicação com Deus. No vídeo de hoje, abordaremos um tópico essencial para todo cristão: o que nunca devemos fazer ao orar. Muitas vezes, devido à falta de conhecimento, podemos adotar atitudes ou práticas que prejudicam nossa vida de oração. Mas o que devemos evitar para garantir que nossas orações sejam realmente eficazes e agradáveis a Deus? Para nos guiar nesta importante reflexão, ouviremos um segmento que nos trará ensinamentos valiosos sobre as precauções que devemos tomar ao nos aproximarmos de Deus em oração, utilizando as lições que Jesus nos deu. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Agora, vamos descobrir juntos o que nunca devemos fazer ao orar e aprofundar o entendimento da oração eficaz. Orar, embora seja algo que todos os cristãos fazem, não é natural para nós. Requer uma certa disciplina, uma certa determinação para orar como Deus nos ensinou. Sei que em tempos de necessidade, todos oram da maneira que sabem e podem, certo? E Deus, em sua misericórdia, nos responde porque o Espírito Santo intercede por nós e Jesus é nosso mediador. Mas, normalmente, devemos orar de acordo com o que Deus nos ensinou, conforme suas instruções. Vamos começar então e olhar para duas coisas que Jesus ensinou aos discípulos e a nós que devem ser evitadas na oração. Chamo sua atenção primeiramente para o versículo 5, para as palavras iniciais com as quais Jesus introduz o assunto. Ele diz: quando vocês orarem. Ele não diz se vocês orarem, mas quando vocês orarem. Ele assume que oraremos. A oração é uma obrigação de todo discípulo, portanto, não é como se fosse no dia que você orar ou se você quiser orar. Jesus está assumindo que a oração é algo que acontecerá. Não há orientação no Novo Testamento sobre o tempo da oração. A Bíblia não diz quanto tempo devemos orar: 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, meia hora. A Bíblia não fala sobre isso. A única coisa que o Novo Testamento nos ensina sobre o tempo é que devemos orar sem cessar, o que significa que a oração deve ser uma constante na vida do cristão. Alguns oram por 5 minutos, 10, 15, outros oram por 1 hora. Eu pessoalmente acredito que quanto mais tempo passamos com Deus, melhor. Para estarmos calmamente diante dele, abrindo nossos corações, trazendo as necessidades das pessoas, nossas necessidades. Mas o que não podemos fazer é afirmar que só se você orar 1 hora por dia é que você é uma pessoa de oração. Não podemos fazer isso porque a Bíblia não diz assim. O que a Bíblia diz é que você deve orar sempre no carro, em casa, na cozinha, na universidade, na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. Você deve estar em uma atitude de oração, um espírito de oração aberto diante de Deus, em comunhão com Ele. E durante o dia, você pode estar conversando com Deus assim, em pequenas orações como: Senhor, esse cara acabou de me cortar aqui, quase bateu no meu carro, eu oro pela vida dele. Em vez de xingar a pessoa, você pode passar o dia inteiro assim. Você está lá na cozinha fazendo o almoço e diz: Senhor, eu sei que na igreja há alguém necessitado que não tem nada para colocar na mesa e aqui estou eu com essa abundância. Quero orar por eles agora, Senhor.
E já que você tocou meu coração, também irei levar algo para eles ou fazer uma contribuição para eles. Há um motivo para orar o dia todo, para que você passe o dia todo sintonizado com Deus, em comunhão com Ele, conectado a Ele, Deus fazendo parte do seu dia a dia. É isso que a Bíblia ensina: ore sem cessar. Agora, você pode querer ter um momento separado sozinho com Deus, com seu cônjuge, com sua família ou com seus amigos, ou na igreja especificamente para a oração. Lá você tem várias vantagens. Pode se concentrar, pode ler a Bíblia, que orientará sua oração, pode, junto com seus irmãos e irmãs, ter uma visão mais ampla das coisas pelas quais realmente deve orar. Portanto, na igreja temos reuniões de oração, fazemos esforços para reunir cristãos, mas esses movimentos, reuniões de oração na igreja, esforços de oração, vêm para nos ajudar, porque é seu dever orar o tempo todo, estar em comunhão com Deus. É por isso que Jesus diz: quando você orar e não se você orar. Agora vamos ver as duas coisas que devemos evitar. Primeiro, não seja como os hipócritas, mas primeiro devemos definir o que é um hipócrita. A palavra é muito interessante em grego, significa esconder-se atrás de algo. E esse nome de hipócrita foi dado primeiro aos atores no teatro antigo, que ao se apresentar diante de um público, usavam uma máscara. Você pode ter visto isso. Há uma máscara onde a pessoa está sorrindo e a segura na frente do rosto. Ela pode estar chorando, mas a máscara mostra um sorriso. Então, nos teatros, o ator era chamado de hipócrita porque estava escondido atrás de algo. O que aparecia era aquele rosto sorridente, mas por dentro ele poderia estar chorando, poderia estar com raiva, mas o que aparecia era isso. Com o tempo, a palavra hipócrita passou a designar alguém que parece ser algo que não é. Alguém que dá a impressão de ser algo, mas na realidade é diferente. Daí o nome de hipócrita, que já era comum na época de Jesus. Jesus então usa o termo hipócrita para aquelas pessoas que usam a oração para parecerem piedosas, pessoas que andam com Deus, espirituais, mas que na realidade não são. Este é um uso errado da oração, querer orar diante das pessoas. Jesus não está proibindo que oremos diante de outros, mas quando você ora em público ou na presença de outras pessoas, você deve orar para impressionar a Deus, não os outros, para que os outros pensem que você é uma pessoa muito próxima de Deus, quando na verdade você sabe que não é. Então esse é o hipócrita. E claro, podemos aplicar isso a muitas outras áreas da vida. Uma pessoa está na igreja, se envolve com atividades religiosas, faz muitas coisas, mas seu coração não é reto, não é puro. Então é a máscara, é o hipócrita. Eles parecem ser algo, mas na realidade não são. Jesus aqui se refere especificamente no versículo 5 aos fariseus. Veja o que ele diz. Na sua época, os fariseus eram as pessoas religiosas mais conhecidas, as pessoas que se dedicavam a obedecer à lei de Deus em detalhes e a cumprir todas as regulamentações da lei de Moisés. Mas isso era uma fachada. São as mesmas pessoas que depois condenaram Jesus à morte. Ele disse: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Isso é o que os fariseus faziam na época de Jesus. Nas sinagogas, geralmente se orava sentado. O mestre ensinava, e quando um fariseu era convidado para orar, em vez de orar de seu lugar, ele se levantava. Oh, Deus! E então fazia um espetáculo, e todos olhavam e pensavam: esse cara realmente sabe orar. Ele deve ser um grande homem de Deus. Mas ele era um hipócrita. Era apenas um show para aparecer diante dos homens, ou na praça, já que um judeu sob a lei de Moisés era instruído a orar 3 vezes ao dia. Quando era hora de orar, o fariseu chegava na praça, no canto, naquela parte mais exposta na intercessão,
Ele se levantava, olhava ao redor para ver se alguém estava assistindo e então começava a orar publicamente lá naquele local visível para chamar a atenção das pessoas. Jesus disse: "Isso é hipocrisia. Você não pode usar o cristianismo, especialmente a oração, como um meio para promover a si mesmo, para que as pessoas pensem que você é espiritual. É por isso que precisamos ser muito cuidadosos ao lidar com essas questões. Qual é a motivação? Jesus não está proibindo você de orar em público, mas você deve lembrar que a oração é direcionada a Deus e não podemos usar a oração para impressionar as pessoas ou dar a impressão de que somos algo que na realidade não somos. Jesus diz aqui que, na verdade, eles já receberam sua recompensa. Qual é a recompensa? O aplauso dos homens, as pessoas dizendo: "Uau, que pessoa espiritual!" É tudo o que você receberá. Sua oração não chega a Deus e não é respondida. Então, você perdeu sua oportunidade. Jesus está dizendo: não seja assim. A oração é algo muito precioso. É nossa comunicação com Deus e não deve ser uma ferramenta para nossa autopromoção. O segundo erro é relacionado à repetição de palavras. Jesus diz no versículo 7, "E ao orar, não useis de vãs repetições como os gentios." Não são apenas os fariseus, mas também os gentios, ou os pagãos, o que significa que muitas vezes é necessário usar palavras para agradar ou tentar convencer uma divindade ou uma força que não se preocupa com os nossos verdadeiros sentimentos e apenas responde a uma série de palavras. Isso é muito comum em muitas religiões e em muitas orações. As pessoas pensam que quanto mais palavras ou mais longa a oração, mais chances têm de ser ouvidas por Deus. É claro que essa abordagem é errada, e Jesus está dizendo isso porque sabemos que Deus já conhece nossas necessidades antes de pedirmos. Então, esse método de repetição é apenas um método pagão, e não é a maneira de orar de acordo com a maneira de Deus. Jesus está se referindo ao tipo de oração repetitiva e mecânica, e isso é o que muitos fazem até mesmo em nossas igrejas e no meio dos crentes. As orações são repetidas e sempre as mesmas palavras, como uma fórmula mágica. Isso não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma comunicação verdadeira. Mesmo que você tenha que pedir uma coisa várias vezes, não há problema em repetir a petição, desde que o faça de forma sincera e não de forma repetitiva e mecânica, o que é um esforço sem sentido, ou seja, algo que não tem valor, algo vazio e que se repete sem propósito. Deus não responde a orações por causa de um número de palavras, como se a repetição criasse uma espécie de força. Deus responde às orações sinceras. Então, o que devemos fazer é evitar tanto a hipocrisia quanto a repetição vã. Evitar orar para mostrar aos outros quão espirituais somos e evitar usar fórmulas repetitivas sem coração. Nossa oração deve ser um momento sincero e pessoal entre nós e Deus. Vamos fazer isso para honrar a Deus e não para impressionar os homens. Que Deus abençoe sua vida de oração e que você possa sempre encontrar em seu coração a sinceridade e a verdade ao se aproximar de Deus. Até o próximo vídeo.